Bom dia, moçada. Marcelo aqui de novo. Hoje num vídeo especial trazendo para vocês dicas e orientações que os seres extradimensionais têm passado para mim no decorrer desses anos todos. Ok? Meu trabalho ele começou em 1999 com o falecimento de meu pai, né? E aí eu me desagradei com algumas religiões, com algumas coisas que tinham acontecido e conheci a Sônia via internet na época. Mas tinha medo de trabalhar com espírito, tinha medo de uma série de coisas. Minha linha religiosa na época era a linha da Umbanda. Enfim, uma cabeça perdida. Não que eu estou falando que o pessoal da Umbanda seja perdido, muito pelo contrário, né? O respeito que eu tenho é muito grande. Mas eu estou falando, eu em si, Marcelo aqui, estava perdidaço. Aí quando encontrei o trabalho da Sônia, eu pude começar a nivelar aquilo que mexia comigo mesmo, né? E, enfim, eu mudei meus parâmetros, depois eu conheci o espiritismo, e aí a coisa começou a ser revelada em 2012, em 16 de julho, que é dia do meu aniversário. Eu fui convidado a começar a gravar na casa espírita que eu estava trabalhando aqui em Caraguatatuba, a começar a gravar, fazer os primeiros trabalhos de transcomunicação. Então nós estamos falando de 9 anos de trabalho praticamente toda semana, semanal, né? Então, quando eu falo que esse trabalho ele é exaustivo, né, é além da conta. Cheguei a ser bitolado pela família, cheguei a parâmetros, porque ele cria uma certa ilusão, a princípio, de você estar conquistando vozes, palavras em cima de palavras, e não tem rumo, não tem nada. Até que em 2018, né, como eu já disse isso já no outro vídeo, no número 1, que é tão importante quanto para mim, eles viram que realmente o Marcelo tinha um compromisso que aceitou para ser um contatado ou ser um transcomunicador. É só um nome, né, mas tinha uma afinidade. Tinha um compromisso que estava sendo selado naquele dia. E aí começaram a vir as transmissões de maneiras mais audíveis. E aí o trabalho começou a se amplificar. Por um jogo de fonemas, né, foi criado uma estação online. Sim, eu tenho uma estação online desde 2012. E onde eu falo diariamente com eles, uma, duas, três ou quantas vezes for necessário por dia, onde eu recebo inúmeras orientações, muitas orientações, muito ensinamento. Então é baseado nesse histórico de vida que eu estou trazendo isso para vocês. Eu vi que o canal ele está crescendo, né? Ele precisa ter regras, ele precisa ter orientação, ele precisa, todos precisam, todos nós precisamos, principalmente agora nessa fase de pandemia, de problemas políticos e administrativos do nosso país, de outros países que nos afetam, tal. Tudo isso mexe com a gente de uma maneira assim muito significativa, né? E a gente que tem um particular que gosta de ETs ou de seres de outras dimensões, é, espiritualidade, espiritismo, enfim, não importa para mim qual a sua religião, no que você acredita, mas tem algo em comum entre nós que é acreditar que a vida continua após a morte do corpo e que existem seres de outras dimensões. Perfeito? Ótimo. Então, partindo desse ponto, né, sempre foi um ponto, uma colocação, né, um início de entender uma cultura planetária diferente do que a nossa, pelo que eles estavam propondo para mim. Eu não poderia começar a fazer gravações de palavras e hoje já de sentenças, hoje com um vocabulário magnífico de 50, 60 minutos, até mais que eu tenho, né, com vídeo mostrando a presença deles, enfim. Houve uma evolução. Para essa evolução, eu tive que escutar, ser um aluno e começar a me moldar em cima desses parâmetros que alguns só que eu vou mostrar aqui, tá? Alguns que eu vou comentar hoje com vocês.
E foram eles que começaram a ser criteriosos na minha vida, muito criteriosos, que eu parei, simplesmente eu parei, né, para pensar e para analisar e ver se estavam certos ou se era uma jogada ou quem era o errado na história. No fundo, quem era o errado na história era o cabeção aqui. Isso não... O orgulho, né, nos deixa ser cegos. Então começa por aí. Eu acho que o bom senso para quem quer ser um transcomunicador ou aqueles para que acreditam em seres de outras dimensões e que um dia isso vai estar muito próximo de nós aqui enquanto estivermos vivendo na Terra, que é um sonho de muitos, né? Eu acredito, eu nunca vi também, né? Eu vejo em projeção mental, eu vejo em deslocamento, mas assim, ao viver a cores, segurando um copo de suco na mão, brincando na praia ou qualquer outro lugar, nunca vi. Acho que um dia eu vou ver, né? Acho que um dia eu vou ter esse prazer de poder ver, realizar esse sonho para mim. Mas a compensação eu converso com eles todos os dias. Então, vamos direto agora ao ponto. Eu vou colocar algumas coisas que eles me ensinaram e que mexeu com a minha estrutura, assim, de uma maneira que eu acredito que vai mexer com a estrutura de vocês. A palavra misericórdia, né? Ela veio de uma brincadeira não, de um conceito de despedida, né? Um dia, eu chegando para eles no final da transmissão, falar um beijo no coração de vocês. Eles, para Marcelo, a gente não tem coração. Falei, como assim não tem coração? Foi bem assim o diálogo mesmo, entendeu? Falei, não, Marcelo, presta bem atenção. O nosso conceito de vida, coração, é igual a qualquer outro órgão que existe no corpo. Nós não usamos o coração, como depósito de emoção que vocês utilizam. Vocês fazem do coração de vocês um depósito de emoção e não de sentimento. O sentimento puro vocês ainda não têm, não sabem, não conhecem. Estão começando a conhecer agora. Eu falei, então tá bom, né? Vamos parar e analisar. Então aí eu comecei a entender que a emoção é algo que motiva, faz parte do nosso ser e que deveremos saber utilizar as emoções em benefício ao nosso crescimento e não como motivo de arranque para qualquer outra coisa. Aí eles falaram assim, então pare e pensa o que diz a palavra misericórdia como vocês pensam. Eu falei, dó, tenha pena de mim, né, qualquer coisa. Eu falei, não, tudo errado. Vocês entendem errado. Vocês colocam o que vocês querem que seja entendido e não é essa palavra. Ele falou, pega o seu dicionário, coisa que nós já explicamos já no passado. Misericórdia, deixa eu arrumar aqui o microfone. Misericórdia nada mais é do que a união de duas palavras, miséria e córdia. Miséria, não ter nada, córdia, coração. Misericórdia, não ter nada no coração. Mas como não ter nada no coração? Não ter o que vocês têm, emoção. O que nós temos e o que o Cristo nos ensina é ter sentimento. Então, quando nós analisamos que vocês, quando pedem misericórdia, é que seja analisado o fato do jeito que ele é. Se você plantou na sua vida feijão, você vai colher feijão, você não vai colher qualquer outra coisa. E assim foi em tudo. E aí eu comecei a analisar as coisas, retirando a emoção e usando o sentimento pleno. O que aconteceu comigo? Tranquilidade, uma paz de espírito, uma maneira diferente de olhar para as pessoas, de entender as pessoas, de respeitar as pessoas, saberem que cada um de vocês tem a sua própria característica e que eu não preciso me exaltar com relação às diferenças de pensamento, nem tampouco de ideais. Todos nós somos únicos, somos idênticos, né? Somos um só, feitos pelo Criador, nós fazemos parte da criação. Então tá, né? Aí na conversa ainda foi dito, né? Falei assim, olha, vocês receberam um enviado
né, num determinado período da história do planeta, que foi Jesus. Ele foi o mensageiro do amor, o mensageiro do Cristo. E vocês confundem ainda, como Jesus Cristo sendo Cristo. Não, Cristo é Cristo, Jesus é Jesus. Cristo tem a sua unidade crística, a sua energia crística, a sua energia de amor, é um ser. Então é diferente do que a maneira do que as religiões impõem. Tanto ele como o Criador, não recriminam o que vocês fazem. Não é assim que é analisado os fatos. Eles analisam da maneira de ação-reação. Simples assim, fácil assim. Quem complica é a emoção que está contida dentro da cabeça e dentro do sentimento de vocês. É o que mexe com vocês. Então, partindo deste ponto, ele diz assim: e é por isso que que existe o inferno. Olha só. Inferno. Vamos estudar a palavra? De interior. Inferno. Não consegui encontrar ainda uma determinação dentro do dicionário, mas eles dizem que é a enfermidade. Então, nós temos uma enfermidade, que ela é analisada. Aí nós parei para analisar e vi que a gente tem alguns ditos populares em algumas situações. Pré-aniversário, inferno astral, ou período, como eles relatam, que é o que a gente provoca que vocês intensifiquem coisas que vocês devem ser solucionadas, né? Então pode variar de 1 a 3 meses, né, na véspera do seu aniversário. E aí você vive naquela situação de mesmice, as mesmas coisas acontecendo, e você fala assim, né, para os 4 ventos: ai que inferno, ai que inferno. Tá aí, a resposta tá aí. Quer dizer, então ele está demonstrando, eles estão provocando numa tentação ou tentar uma ação para que você pare um pouco e você resolva as coisas que estão pendentes, para que você, quando entrar no novo ciclo, que seria o seu aniversário, você entre com as coisas resolvidas. Simples, né? Quer dizer, então eu já não uso mais emoção, uso hoje simplicidade, hoje uso sentimento. Então, para mim, a coisa ficou bem mais simples, mais delicada, né, de poder trabalhar com o ser humano de uma maneira geral. Então, vê só, a gente foi criado pela igreja ou pela religião, né, que o inferno seria um lugar horrível. Não, não é um lugar horrível, é um lugar onde eu posso dizer que quase todas as pessoas vão passar por ser obrigado para rever conceitos e fatos da vida de vocês para solucionar. Então aí é que vem a dificuldade. Se você tem um problema de dificuldade hoje de relacionamento com uma pessoa, com um vizinho, com um cunhado, cunhada, primo, irmão, pai, mãe, pode ter certeza que se você não conseguir resolver aqui de maneira muito franca, lá você vai resolver. Então é onde você vai ficar no lugar, entendeu? Chamada de câmara de consciência, de introspecção, que é o que eles chamam, não chamam de inferno, nós é que chamamos, pelas igrejas, onde você vai ficar parado durante um tempo até você refletir, reconhecer qual foi a sua responsabilidade, qual foi a responsabilidade dos outros e exercer aí sim a função do perdão com o reconhecimento. Então, para eles não tem mentira, não existe a mentira. Eles têm equipamentos que acusam quando eu estou vacilando numa resposta ou quando estou falando a verdade, né? Quer dizer, até nas brincadeiras, esses equipamentos que eles nos olham acusa tudo isso, né? É incrível a tecnologia que existe em cima das nossas vidas que a gente não sabe, ok? Partindo disso, se você começa a reunir todas essas informações, você entende que a sua vida ela é vigiada 24 horas, ela é administrada 24 horas. E aí você tem que ser responsável por ela. Okay? Então, esses são os pontos que eu coloco que devem ser observados para aqueles que gostam, né, de ETs e que gostam da ufologia de uma maneira geral, gosta do espiritismo, gosta da espiritualidade. Porque o seu pensamento já está dividido. E você já tem uma parte, um pé aqui, uma parte lá presa, né? E é muito legal isso, porque você não vira um cara materialista.
100% materialista, só pensando no aqui ó, e agora. Isso é muito importante para aqueles que querem começar a transcomunicação, fazer transvídeo, sair por aí investigando cemitérios, casas assombradas e o que for. O princípio da atitude ela é válida, né? Os meios é que são complicados porque existem as consequências para isso. Toda ação tem uma reação, né? Então eles falam que é para ter muito cuidado, né? Muita consciência para aqueles que vão começar, aqueles que estão, e é para aqueles que já se iniciaram. Então vamos colocar uma situação energética que ela é verdadeira em todos os sentidos para todos os pesquisadores, né, de efeitos, fenômenos paranormais ou normais, enfim, que estão envolvidos. E para aqueles que acreditam, né, também acreditam em seres de outra dimensão ou ETs, estão envolvidos nessa mesma sintonia. Vamos lá, não é difícil de conseguir explicar. Você está na sua casa, você liga a TV, você vai lá para a Netflix e tem um filme, Star Trek lá, qualquer um lá, que mostra seres de outras dimensões. Você, sem querer, você acaba se projetando para dentro do filme porque você gosta daquilo. Então você provocou um desdobro de pensamento e você acabou sendo levado para um mundo que você já faz parte e que você não sabe. Não sabe ou não aceita. Eu acho que primeiro você não sabe e depois você não aceita, mesmo sabendo. Nós somos seres de outras estrelas, com certeza, né? Qual? Não sei. Mesmo que se eu soubesse, eu ainda prefiro me resguardar, né? E não comentar. Embora eles já tivessem autorizados a falar que veio de Sirius, mas não, a mim não muda nada. Eu tô aqui na Terra e tenho que viver o meu momento aqui na Terra, né? E vou conhecer o que é eles para poder enriquecer o meu dia a dia. Enfim. Então imagina você saindo, como tem o pessoal aí que eu tenho visto, usando aquele software, aquele app, Spirit Box. Eu baixei ele, não funcionou, é ridículo. Bom, enfim, aí eu escutei um áudio de um outro cidadão numa pesquisa que eu estava fazendo, que foi me apresentado, que nada mais é do que um gravador com efeito aleatório, né, randômico, e ele apresenta da maneira como você está, ele interpreta aonde você está. É uma rádio de frequência para poder brincar. Ele nasceu para o Spirit Box para ser usado por crianças ou por adultos que gostam de terror, dessas coisas todas, mas ele não tem o efeito verdadeiro. Desculpe falar isso. Ele é uma farsa com relação a esse tipo de situação. Embora, e aí vem o X da questão. O operador. Se o operador tiver numa baixa frequência, entendeu? Por hábitos, por costumes, por pensamentos, por tudo, né? Pela sua cultura mesmo, ele vai atrair naquele momento espíritos obsessores. O que são espíritos obsessores? Para o espiritismo, podem vir espíritos obsessores de outras encarnações, como pode ser espíritos dessa encarnação. Eu entendo que é só dessa encarnação, não é? O que é do outro, o que é dessa é dessa. Então, se você está numa frequência baixa e você está passando do lado de um lugar, ou você entra num lugar onde tem espíritos que estão lá absorvendo a energia de um ser que está lá, e ele vê que a sua energia é mais limpa, é melhor, é diferente, e a do outro está acabando, ele vai atrás de você. Aí ele vê que você provoca coisas, né? Como transimagens, como transcomunicação, né? Como ficar olhando para o espaço, querendo ver a nave espacial, sonhando, N situações, ou usando o próprio Spirit Box, né? Você acaba dando permissão para que ele encoste em você, e aí ele vem para te atazanar, né? Uma coisa que eles deixaram bem clara, né? A divisão entre o bem e o mal existe.
espírito obsessor, eles são sugadores de energia e vão ficar ao seu lado te sugando até a hora que você mudar a sua frequência, que você permitir. Essa permissão muda com as suas atitudes. Então, é de responsabilidade total. Agora, o espírito do mal, ele vem para te matar. Ele não quer saber. A ideia dele, a função dele é essa, te administrar mesmo, para ir além do que se pode. Falam-se muito de magos, falam muito de comentários que são feitos, de espíritos do mal, de grande capacidade intelectual, muito inteligentes, organizados, extremamente organizados, sabem agir, sabem comandar, comandam obsessores. Então, moçada, é sério a situação, entendeu? Para todos aqueles que acreditam. O sonho de você ver um ser extradimensional provoca que o seu dia a dia não está legal. É mais ou menos isso como é colocado. Quando você sonha demais em querer ver algo fora do normal, é que você está de saco cheio daqui. E isso tem provocado alguns estudos de jovens que têm se matado, né? Porque eles já não estão mais aguentando a pressão daqui. Então é um caminho. Vê só como é séria a situação. Há seres que vêm, jovens aí que estão se matando, adultos também, né, que percebem que estão fora da caixinha, que não estão nesse mundo, que não conseguem corresponder aos seus atos com o seu pensamento, é completamente diferenciado com a realidade do que esteja acontecendo. Ele veio para fazer a diferença e não consegue aguentar a pressão da frequência, a pressão atmosférica, a pressão da sociedade, a pressão de tudo, e acabam tirando as vidas. Então, é um fator esse que tem que ser estudado, muito bem estudado, saber da onde que vem. Então, esse cidadão, ele vai para um psiquiatra, vai para um psicanalista, vai para a Contintina, aí e é dopado, entendeu? E tirado fora de circulação, dado como louco. Ah, porque eu tô chipado, porque é isso, porque é aquilo, porque eu vejo. E os médicos, sem conceito nenhum espiritualista, ou de respeito pelo menos para quem acredita, preferem receitar um raio de um remédio para que ele não enche o saco e que no final da consulta pague ele, né, para que ele possa atender um outro e mais um, próximo, e assim vai. Então, eu vi isso acontecer. Então, a incidência de pessoas hoje que estão se manifestando, que tem presença de seres extradimensionais nas vidas, no dia a dia, tem aumentado cada vez mais. Então vamos olhar agora por outro lado, né? Por que e para quê? Se eles estão se aproximando de você, tem motivo. Por qual será esse motivo? Ah, porque você é lindo e maravilhoso, bonita, fogosa, isso, aquilo. Não. Porra, é que você tem um raio de um compromisso com eles. Entendeu? Eles estão te despertando, eles estão te mostrando, nós estamos aqui te cuidando, ajudando a cuidar de você. Você é responsável pelos seus atos, entendeu? E queremos que você desperte, que você faça alguma coisa diferente daquilo que você se comprometeu a fazer e que você não está fazendo. Então aí vem uma busca interior. Nossa, tem tanta gente boa pela internet que está mostrando caminhos. Não posso dizer que seja uma cartilha correta, entendeu? Porque depende muito de um para um. Então eu tiro o chapéu, né, para algumas pessoas que eu posso dizer que posso falar em nome deles pelo respeito que eu tenho deles. Mônica Medeiros, a companheira dela, né, é incrível, incrível. As duas são incríveis lá na Casa do Consolador. Juliano Posati, eu tiro o chapéu. Professor Leandro, né, traz muita informação técnica. Aí nós temos que fala sobre a morte, Alexandre Galdino. Nossa, a maneira como ele expõe a morte
é uma lição de vida, assim, para que você se preparar para morrer, para uma fase que vai ser inevitável para qualquer pessoa. Temos aí Dr. Paulo Fractuoso, do Rio de Janeiro, um médico, né? Vale a pena escutar as mensagens dele, as palestras, são riquíssimas. É um médico que é acompanhado por uma equipe espiritual, junto das cirurgias de câncer, de outras coisas mais, onde ele vê câmaras de ectoplasmia funcionando, ele mantém diálogo com seres que ele não sabe dizer se são, para como ele é espírita, então são espíritos, né? Que acompanham médicos na linha de cura, mas podem ser seres de outras dimensões, que não precisam ser só desencarnados humanos. Eles podem já ter passado por essa fase e se tornaram seres de outra dimensão. Isso é para todos. Um dia você vai voltar para sua casa e vão taxar você de ET. Você pode ter certeza disso. Ah, não tem dúvida, entende? Isso é legal. Então, para você que acredita, basta olhar para você e falar, eu sou um. Só que você está nessa dimensão e eles estão em outra dimensão. E é um princípio básico de você conseguir o contato. É interessante essas colocações, de maneira franca, como eu estou colocando, porque faz parte do meu dia a dia e eu estou só querendo dividir com vocês, né? Não é audiência, não é nada. Eu tenho uma obrigação a cumprir de um propósito que eu tenho com eles. Então, não é nem obrigação, mas é um compromisso de amizade, de trazer o máximo de conhecimento para vocês, assim, de maneira pausada, para não mexer. As religiões são boas? Sim, são boas. São necessárias? Sim, são necessárias. É o começo e o despertar de muitos. Muitos de vocês que acreditam em seres de outras dimensões ainda seguem alguns dogmas ou paradigmas religiosos. Então, mas eu sinto que muitos estão abrindo mão de tudo isso para poder seguir um estudo de uma realidade que é tão real quanto, que ela é omitida por algum motivo, ou por vários motivos, pelas religiões de uma maneira geral. Elas são necessárias? São, como eu já disse. Eu vi porque eu presenciei. Né? Pessoas que precisavam, perdidas na rua, por algum motivo, né? Pararem na frente de uma igreja e quererem entrar, e tinha bloqueios de espíritos que não deixavam o cidadão entrar. E ele conseguiu entrar. O que ele fez da vida dele, não sei. Mas eu vi ele entrar. Então ele disse sim para a vida dele. A responsabilidade do sim e do não, isso é muito valioso para a espiritualidade, né? Aquilo que você se determina. A responsabilidade do estar tentando é negativo. Você está em cima do muro. E para eles, ação e reação. Então é pra bosta, desculpe o termo, mas é assim, ficar em cima do muro e dizer, porque eu fico tentando fazer, você não fez nada, você não fez merda nenhuma, desculpa, você não tomou atitude. Eles querem atitude para poder avaliar e dar uma condição, poder te oferecer uma condição para que você consiga chegar nos seus objetivos, ok? Que eles estão ao nosso lado 24 horas, participando, nos ajudando, oferecendo conhecimento, oferecendo várias coisas, né? Uma delas, que é o que eu vou ainda fazer um vídeo muito em particular, que é o ataque do sono, né? Que é uma coisa que acontece com frequência para muitas pessoas. Qual é o motivo disso? Acredito que muitos de vocês têm passado por esse tipo de situação, ter ataque de sono, e o porquê acordar na madrugada, né, por volta de 3h30 da manhã, horários cruciais, o que acontece, o que deixa de acontecer. Isso vale um vídeo especial, já está aqui anotado, já tem a permissão e orientação de como proceder isto, tá bom? Deixa eu ver aqui na minha listinha. Bom, para aqueles iniciantes na transcomunicação, sejam bem-vindos. O meu e-mail está aí, ou use o canal, né? Se vocês quiserem fazer os testes de vocês na casa de vocês, podem fazer. Se quiserem mandar para mim, poder ajudar a avaliar, sem sombra de dúvida, eu já fiz isso já algumas vezes e sinto bem em fazer isso, em poder ajudar.
Estou aberto a poder colaborar ao máximo. Pediram para mim poder fazer novamente um vídeo passo a passo de como eu procedo, ok? Cada transcomunicador tem uma intuição, tem um jeito diferente de poder trabalhar. Obviamente tem resultados diferentes, né? Isso não tenho o que comentar, não tenho o argumento para isso. Então, se eu faço de um jeito, eu vou ter um resultado para aquilo, né? E assim é que saiu esse último vídeo com um diálogo aí de quase 50 minutos, até mais. Tem quase umas 3, 4 horas de diálogo em outros arquivos que eu vou colocar de maneira bem pausada agora, né? Porque eu fiz de propósito. Eu atendi um pedido e queria ver a reação de vocês com relação à leitura, sem ficar indicando ou sem ficar provocando uma ilusão que ele está falando isso ou aquilo naquele determinado tempo, né? Deixei livre para que vocês pudessem se manifestar. Aí o próximo eu vou pegar o mesmo arquivo e vou fazer ele pausado e comentado, como faço nos outros também, certo? Novidades. Tem novidade no pedaço. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu vi até mais, acho que 3 anos atrás, a Sônia estava... eu vi ela montar e colocar lá no laboratório dela, por intermédio de vídeo que ela fez, a TV holográfica, né? Foi o mesmo período que também foi me permitido. Mas me faltava consciência do papel do que eu estava fazendo. Quem não quis fazer fui eu, né? Recebi toda a técnica, como deveria fazer e montei. A minha TV holográfica está montada, né? Tem 2 anos e um pouco. Fiz alguns testes, mas eu, Marcelo, não estava ainda preparado. Agora entrei numa fase de estar preparado, de recepcionar não só a voz por meio da transcomunicação, mas a visão também de outros seres de outras dimensões. Nesta TV holográfica, ela poderá ser conectada. O estilo de pensamento que vocês podem ter é igual o Skype da vida, entendeu? Igual hoje o WhatsApp, que você está fazendo uma videoconferência com um e chama o outro. É a mesma coisa, não muda a linha de pensar, tá? Então eu poderei estar conectado com os seres que administram todo o campo e o território, né, dos desencarnados humanos. Então eles podem me trazer áreas, né, que forem necessárias para aquele determinado momento para ser apresentado. Então, óbvio, eles têm interesse, né, de mexer com vocês. Então não sou eu que escolho, são eles que escolhem pelos motivos que eles querem, para ver a reação que vocês vão ter com relação àquilo que vai ser apresentado. Obviamente o primeiro a enxergar sou eu, e se eu não estiver preparado para poder recepcionar essas primeiras imagens que vêm, eu piro. Já falo, já bato papo, já convivo, né? Quer dizer, vejo de olho fechado, converso. Na casa de Francisco, eles estão ali direto, trabalhando com cura, isso e aquilo, eu sinto do lado, né? Gravações deles falando no meio de tratamento de cura, dando orientação para mim ou para o outro médico que trabalha lá. É incrível a situação, né? Mas a gente é materialista, meio homo total. Então, agora eles vão se mostrar, tá certo? Porque a maior parte das naves que nós vimos aqui no planeta Terra é uma demonstração holográfica deles. Holografia mesmo, né? Se posso imaginar como se fosse uma Matrix. É uma Matrix, só que não aquela igual do filme, mas ele ele retrata bem parecido aquilo, né? A outra dimensão, tão próximo e tão distante nós. Então, como eu disse ontem, animais conseguem observar eles, verem eles, né? Sintonizarem com eles, e nós não. Nossos olhos, nosso cérebro, eles são bloqueados, não tem permissão. A permissão vem com a expansão de consciência. Então, se você tem interesse em expandir a sua consciência, procure conhecimento, bota em prática, que as coisas começam a mudar. E mudam. Como mudam? Eu não vou ficar aqui colocando exemplos na minha vida para poder justificar isso, ok?
Eu acho que eu consegui passar, desculpe a demora. Tava vendo aqui a listinha. Essa semana tem mais vídeo, agora eu vou estar direto. Uma coisa para terminar. Motivo de eu ter ficado afastado por 6 meses. Um perigo, um alerta que eu queria deixar para vocês. Eu sou hipertenso, né? A minha pressão normal é 13, 13,5. Eu fui ao médico em outubro, não estava tomando meu remédio de pressão. Nesse ponto eu não sou meio disciplinado, não estava sentindo nada, por que eu vou tomar, né? É errado. Aí eu vi que eu estava meio cansado, funcionando para pandemia, né? O meu trabalho, que trabalho com muito documento, trabalho com legalização imobiliária, enfim. Eu fui ao médico cardiologista, ele me receitou, não, toma aqui este remédio, losartana mais potássio. Tá bom, doutor, né? Vou que chorar. E comecei a tomar a partir de novembro o remédio. Só que em dezembro eu entrei em férias, né? O fórum fecha, cartório, prefeitura, ficou aquele negócio, aquela bagunça toda. E eu entrei em férias e comecei a fazer uma reforminha aqui em casa, sol, né? Quer dizer, então, eu comecei a tomar uma vitamina junto, que me dava energia. Então eu não sentia o efeito colateral do losartana, remédio para a pressão. Moçada, foi sério. Quando eu terminei a reforma, parei e tal, comecei a me sentir mal, entrei no estado depressivo, entrei num desânimo total, não conseguia fazer nada, nada. E eu achando que era uma ação espiritual. O idiota aqui chegou até a discutir com eles, porque como eles provocam um ataque de sono, pelos motivos que depois eu vou contar, eu também pensei que fosse. O desânimo era total. Fui ao médico novamente mês passado e ele dobrou a receita. Toma de manhã e toma à noite. Aí eu pirei. Aí foi o ó do Borogodó. Entrei na internet e fui ver os efeitos colaterais do remédio. Eu tava com tudo aquilo. Eles dizem que é 10% das pessoas que tomam losartana, né? De 100, 10. Eu acho que é o contrário, porque eu fui conversar com outras pessoas, eu vi que todas as pessoas têm reação adversa. Acho que é 90% tem reação do que 10%. Conclusão. Parei o remédio, uma semana sem tomar nada, troquei de remédio, hoje estou novo em folha e por isso que eu estou fazendo um montão de vídeo. Então, a gente acha que muitas vezes é uma ação espiritual, né? Que estão atrás da gente, um olho gordo, um trabalho. Nossa, nossa cabeça só pensa tranqueira, né? E não, pode ser um remédio que você esteja tomando e que tem efeito colateral. Então, para você que toma remédio de pressão ou remédio contínuo, vê os efeitos colaterais que estão provocando, somado com a nossa cultura e o nosso dia a dia, pode dar pane. E aí a gente vai responsabilizar os outros sem ver aquilo que a gente tem que administrar para nós mesmos. Tá certo? Que o Cristo abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Tchau, bom final de semana.